Que a graça, a paz, a bondade, as misericórdias do Senhor estejam com todos, estejam com aqueles que acompanham pela internet, e com certeza Deus vai falar contigo. Deus sempre fala. Às vezes a gente que não está preparado para ouvir ou não deseja ouvir. Uma vez uma pessoa me questionou: mas pastor, alguém pode vir à igreja e não desejar ouvir? Não estou falando de ouvir com o ouvido, irmão, estou falando de ouvir com o coração. Ouvir o que Deus tem para falar à tua vida, pegar essa palavra de Deus para você e aplicar, e experimentar a bondade do Senhor falando contigo, instruindo você. Eu me recordo que no início da minha fé eu era um devorador de Bíblia. O que é isso? Me falaram de Jesus, eu abracei a fé em nosso Senhor e Salvador, me arrependi de meus pecados, e a partir dali eu entendi que eu precisava ter um relacionamento com Deus. Me falaram sobre isso, e me falaram que para que eu tivesse um relacionamento forte, vigoroso com Deus, eu precisava conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. Falei: pois bem, se esse é o livro do Deus que eu agora sirvo, eu devo conhecê-lo. E eu lia muito, graças a Deus. Mas alguns textos naquela época, fevereiro de 93, ficaram na minha mente até hoje. São textos que na leitura que eu estava fazendo, leitura corrida da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, textos que saltaram aos meus olhos. É lógico que toda a palavra de Deus é inspirada, é útil, é proveitosa. Mas tem alguns que eu entendo que, bem provável por obra do Espírito Santo, ficam em destaque na tua mente. E um deles é o que falava sobre sabedoria, sobre o rei Salomão, sobre o pedido que ele fez e como que Deus respondeu a esse pedido. Ao ler aquilo eu fiquei assustado. Eu falei: mas olha que lindo, pediu e recebeu. Eu também quero isso. É interessante que a fé no início parece que ela tem algumas coisas muito próprias ou próximas à simplicidade que nunca deveríamos perder. Porque eu pedi com toda a fé que eu tinha, e eu acredito que Deus me deu um pouco, ou tudo, ou prove aquilo que eu pedi. Eu falei: Deus, assim como o Senhor fez com Salomão, faça também com a minha vida. Não por causa dos acessórios, mas por causa do principal. E nesta noite, nesse dia, eu quero compartilhar com vocês sobre essa sabedoria que vem da parte de Deus. Essa sabedoria de Deus é tremenda. Essa sabedoria de Deus é fantástica. Mas é necessário que nós entendamos como que podemos alcançá-la. Eu costumo dizer que nós, em muitos aspectos de nossa vida, nós somos estratégicos. Nós elaboramos os planos, analisamos detalhadamente aonde estamos, aonde queremos chegar, e fazemos todos os esforços para atingir nossa meta. Assim, se não for todos os que estão aqui, pelo menos uma grande maioria faz, nenhum ou no outro aspecto da vida. E com relação às coisas espirituais, as coisas de Deus, alguns vão vivendo. E a Bíblia Sagrada diz que não deve ser assim. Eu entendo que nós podemos fazer um pedido estratégico para sermos vencedores. Sobre esse tema, eu quero que nós meditemos nessa noite. Sabedoria de Deus, um pedido estratégico para vencer.
para sermos vencedores. Abra as Escrituras Sagradas no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Salomão, ele reinou de aproximadamente a 970 a 930 antes de Cristo. Salomão era filho de Davi, e conforme é destacado na genealogia que está em Mateus, da que fora mulher de Urias, Batseba. Nosso propósito não é analisar a vida de Salomão nesse dia, mas nós não estamos falando de alguém que não teve falhas na sua conduta. Nós não estamos falando de alguém cuja linhagem era uma linhagem tão perfeita que não havia nada do que se falar. Nós estamos dizendo de um homem que em determinado momento da sua vida ele fez um pedido, e um pedido extremamente necessário dentro do contexto que ele vivia. E esse pedido agradou a Deus. Preste atenção nisso. O pedido que ele fez deixou Deus feliz. Acompanhe comigo a leitura. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Frisa isso. Disse Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Continuando, versículo 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Atenção, versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor. Por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus: já que me pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Condição, versículo 14: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias
Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Meus irmãos, essa história é muito, muito interessante. Que ela começa com uma frase forte, uma frase que diz: Salomão amava a Yahvé, ao Deus da aliança, ao Deus do pacto, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ao Deus que decidiu tirar o seu povo do Egito e de fato tirou eles do Egito. Aqui não está se referindo a qualquer divindade, mas ao único Deus vivo e verdadeiro. E diz o texto bíblico que ele amava, era de coração que ele se relacionava com esse Deus. Interessante que ele ainda cometia algumas coisas erradas. No início desse capítulo nós vemos que ele se casou com filha de Faraó no Egito e foi fazendo alianças. Esses casamentos eram também alianças políticas, onde um reino se vinculava ao outro através de casamento, coisa que Deus falou para não fazer. E ele fez. Ele também sacrificava nos altos, coisa que Deus não se agradava. Só que percebam, um homem com falhas, mas que pediu e agiu corretamente quando Deus assim o questionou. Após ele terminar de apresentar o sacrifício ao Senhor, ainda que estivesse fazendo em um local que Deus não assim havia estabelecido, Deus em sonho conversa com ele, diz: pede-me o que queres que eu te dê. É interessante que em algumas passagens da Bíblia, Deus conversa com os seus filhos e fala: o que você quer que eu faça? Uma das passagens que chamam mais a minha atenção é quando Jesus Cristo chamou o cego para que viesse até ele, para que trouxesse o cego até ele, e chegando o cego, Jesus perguntou: o que você quer que te faça? É óbvio, eu quero tornar a ver. Não, era necessário que ele falasse. E se ele pedisse ali: Senhor, que eu ganhe a esmola dobrada hoje? Ele era pedinte. Senhor, que eu possa enxergar mais ou menos de uma vista. Pelo menos um pouquinho de uma vista já vai me ajudar. Jesus sabia da necessidade daquele homem. Deus sabia da necessidade de Salomão. Mas em sonho conversou com ele e disse: o que você quer que seja feito? Era normal, muito normal, frise isso, muito normal, que os monarcas, que aqueles que iriam começar um reinado substituindo seu pai, pedisse 3 coisas. Pedisse uma vida longa, porque um reinado longo era sinal de bênção. Pedisse riquezas, que era para fortalecer o seu reino. E pedisse também que seus inimigos morressem. Morra os meus inimigos. Para quê? Para que não haja guerra com o seu reino. Era normal um monarca pedir isso. E quando Deus questiona Salomão, fala: Salomão, o que você quer? Ele falou: olha, o Senhor usou de grande bondade com Davi meu pai. Davi meu pai andou na tua presença. Parafraseando, era um homem segundo o teu coração. Teve falhas? Teve. Mas sabia amar o Senhor, se arrepender, voltar-se para o Senhor e prosseguir a caminhar. E assim como o Senhor foi com meu pai, eu quero que o Senhor seja comigo. Porém, Salomão devia estar com aproximadamente 20 anos de idade. Ele estava diante do desafio de governar todo aquele povo de Israel. E ele diz: agora teu servo vai reinar. Como é que eu vou reinar? Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para julgar a teu povo. Teu povo, frisa isso.
Ele não se considerava dono daquele povo, mas sabia que aquele era o povo de Deus. E ele precisava de um coração sábio, ele precisava de capacidade. O que é sabedoria? Sabedoria é muito mais do que ter informação sobre muitas coisas. Sabedoria, segundo as Escrituras, é você entender que Deus é o supremo autor da sabedoria. Ele é a sabedoria. E se nós queremos ter um coração sábio, nosso coração tem que estar com Ele e guiado naquilo que Ele orienta. Agora, popularmente, sabedoria também pode ser definida como o que você faz com aquilo que você sabe, de forma que gere benefícios para todos, não só para você. A pessoa que se diz sábio só gera benefício para si mesmo, ele não entendeu ainda o que é ser sábio. Quando eu multiplico bem, quando outras pessoas desfrutam também de coisas boas, fica mais fácil a minha vida e a deles. Entendeu isso? E aqui ele disse: Deus, eu preciso saber julgar esse povo. Como que eu vou julgá-lo? Como que eu vou discernir entre o bem e o mal? Esse povo é muito grande. O que você pediria no lugar de Salomão? Ah, Deus, eu quero um carro, não precisa ser do ano não, pode ser 2015. Não é porque você, não, que vai ter, já tem 2016, Deus. Eu quero 2015, certo? Ah, Deus, eu quero passar num concurso e ganhar muito. Às vezes. Cada pessoa tem um anseio. Se Deus falasse com você hoje, o que você quer que eu te faça? Qual seria o teu pedido? E Deus está falando com você hoje. O que você quer? O que você quer que eu te faça? Assim como Salomão poderia ter pedido errado, nós também podemos pedir errado. Por exemplo, no livro de Tiago diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Eu lembro quando eu li essa passagem também, me chamou a atenção. Eu falei: meu Deus, então quer dizer que a gente pode pedir mal e o Senhor não dá? Porque o nosso pedido é egoísta, é um pedido para vaidade. Sim, simples assim. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Eu me recordo de uma vez, não vou falar nem aonde, nem a história, nem a pessoa, só o fato. Uma pessoa pediu um absurdo numa conversa. Eu falei: não, por isso aí não dá nem para eu orar. Mas como, pastor? Você não é pastor? Não, por isso eu não oro. Ah, mas eu vim pedir uma oração por esse motivo, então pode ir embora. Ainda vou orar contra. Eu vou orar para que dê errado. Eu não posso orar por um adultério. Eu não posso orar para que encerre um relacionamento e comece outro. Isso não faz sentido. Aliás, espero Deus que nunca ninguém me peça isso aqui. Eu não posso. Aliás, se eu fizer isso, eu vou negar a promessa que eu fiz para o meu Deus e ser fiel a Ele. Então percebam que pedis e não recebeis porque pediste mal. Está lá em Tiago. Por que Tiago fala isso? Porque muitos já naquela época achavam que falou com Deus tinha que acontecer do jeito que ele tinha falado. E não é bem assim. A primeira verdade que nós precisamos entender a respeito desse texto é que pedir, sim, mas segundo a vontade de Deus. A sabedoria de Deus, que é um pedido estratégico que nós devemos fazer na nossa vida, em primeiro lugar, tem que ser um pedido de acordo com aquilo que agrada a Deus. Olha aí o versículo 10, presta atenção. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa.
Oh meu Deus, que lindo! Será que Deus se agrada do meu pedido? Será que Deus se agrada do teu pedido? Será que quando vamos falar com Deus, Ele abre um sorriso e fala: esse é meu garoto, essa é minha menina. Olha aqui, como que é bonito ver como Ele pede coisas sensatas, coisas corretas. E me alegro de fazer o que Ele pediu, o que ela pediu. Aquele pedido agradou o Senhor. Olha que interessante, que palavra bonita. Pedido que agrada a Deus. A consequência disso, o que está envolvido nesse versículo 10, é que aquele pedido foi um pedido segundo a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz: pedis e recebeis, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16. O Senhor Jesus Cristo disse: até agora nada tendes pedido, pedis e recebereis em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando nós falamos de oração, é lógico, é evidente que envolve uma relação também de pedido. Não é só pedir, mas é também pedir. Existe a oração de gratidão, onde eu vou diante de Deus render graças. Existe a oração intercessória, quando eu vou orar por algo ou por alguém. Existe a oração de clamor diante de uma situação crítica, e eu me prostro e me derramo perante Deus. Existem diversos tipos de oração na Bíblia, mas um delas, e naturalmente, é a petição, onde eu busco de Deus aquilo que eu mais necessito. E diz o texto bíblico que Deus se agradou dessa palavra. Outra verdade que nós precisamos entender é que não podemos pedir para fins incompatíveis com a palavra, egoístas e carnais. Eu já falei com vocês aqui e eu repito: teve uma época que eu pedia demais para Deus uma moto, e eu queria ter uma moto. E eu cheguei a comprar o capacete, a roupa, a trava para pegar a moto, e depois descobri que era golpe. E aquilo me revoltou de tal maneira. Vou falar baixinho. Eu consegui recuperar o dinheiro, naquela época eu não era cristão. O cara se assustou quando eu apareci no escritório dele quando ele me dar o dinheiro. Ele achou que eu não ia achar ele. Mas enfim, o dinheiro torrei rápido e fiquei triste, chateado. Mas depois que eu converti, eu falei: glória a Deus que Deus não me deu uma moto. Uma vez eu preguei numa igreja, acho que eu já preguei aqui também, mas se eu não preguei, um dia eu vou pregar. Graças por aquilo que Deus não te deu, pedidos que Deus não me atendeu e que eu glorifiquei. Um deles foi esse. Eu não estava preparado naquela época para ter uma moto. Depois que eu não estava preparado, eu tive, foi uma bênção. Aliás, até quando eu cheguei para cá, eu estava com essa moto. Uma moto que serviu a mim, a minha esposa, em Sinop, em Jales, e um período aqui nessa cidade. É terrível pegar chuva de moto, viu? É muito ruim. Mas cada gota que batia, eu falei: glória a Deus, que essa moto é bênção de Deus. E tenho capa de chuva para proteger, e glória a Deus, eu vou seguindo, não vou reclamar não. Murmurar não é compatível com aquele que ama a Deus. Murmurar não é compatível com aquele que agradeceu a bênção e depois ficar reclamando. Entendeu isso? Agradecer e agora ficar reclamando? Não. E foi bênção de Deus, porque eu tinha condição, cabeça, consciência, direção defensiva para poder adquirir e dirigir uma moto. Enfim, às vezes nós pedimos, queridos, de forma muito egoísta. Por exemplo, qual de vocês aí nunca pediu que aquele vizinho que te incomoda venha a mudar-se ou falecer? Não, lógico que não, você não pediu para ele falecer, não. Mas quem sabe numa descida, acontece lá um acidente, ele é promovido, sei lá.
Eu sei de irmãos que já pediram, talvez você não, mas eu sei de gente que já pediu. Não foi a resposta de Deus, não. É que tinha chegado o dia dele. Deus não se agrada desse tipo de pedido. Agora, quando a gente pede para que haja uma obra de Deus no coração dele, uma conversão, uma transformação, Deus do céu fica feliz, sabe por quê? A Bíblia diz que nós devemos usar de súplicas e orações, intercessões em favor de todos os homens. Que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Olha só como às vezes a gente pede coisa errada. Se alguém te persegue, você não pode, não deve pedir a morte dele. Você tem que pedir a tua transformação e a transformação dele. Então, olha, é um pedido que você vai fazer que Deus não vai te responder. Continuando. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Na sequência, disse Deus: já que me pediste estas coisas, e não me pediste longevidade, nem riqueza, nem morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir os que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Deus deu o que ele pediu. Primeiro, diz assim: dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Mas como que foi? Salomão já ficou sábio ali, ficou todo bam. Eu creio que não. Como que você sabe se alguém é sábio ou não? Por osmose? Raio-X? Visão? Sei lá, uma visão. Você olhou assim, está escrito sabedoria no coração? Atitude. Proceder. Interessante que a própria Bíblia Sagrada, um pouquinho mais para frente, já conta uma história. Eu vou resumir a história, porque senão o nosso tempo vai um pouco mais longe. Na sequência do que Deus deu a sabedoria e abençoou, a sabedoria já foi provada. Levaram lá, versículo 16: então vieram duas prostitutas ao rei, se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz o meu filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porque lhe deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me o filho do meu lado e deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Que situação! Mas pastor, o rei cuidava dessas coisas aqui? Sim. Aliás, em determinados casos, era o rei a palavra final. Ele que dava a palavra final. E por uma legislação que tinha daquela época, se o rei não conseguisse estabelecer com clareza qual que deveria ser o direito de cada um, ele podia, naquela hora, determinar para quem ia tudo ou metade para cada. E Salomão, diante daquela situação difícil, uma mulher dizendo que o filho era dela, a outra falando que o filho era dela. O que ele fez? Chamou o guarda e falou: pega a espada, corta no meio, da metade para cada um. Assustou, né? Quem tem filho aí já gelou o coração. Mas quem tem filho aí vai entender o que eu estou dizendo. Rapidamente a mulher que era mãe falou: não, pode deixar com ela. Pode deixar com ela. Salomão na hora entendeu: essa é a mãe. A outra não se importou que fosse cerrado o meio. A mãe se importou. Salomão falou: pega o filho e entrega para essa. Quem pode dar esse tipo de inteligência para discernir uma situação senão Deus? Está na
depois você pode olhar com calma. Nós vimos também que a rainha de Sabá, de um reino distante, vinha para Salomão só para ouvi-lo falar, para ver o que ele falava sobre várias áreas do conhecimento. Ele compôs vários provérbios. O livro de Provérbios, a grande parte foi composto por ele. Escreveu várias coisas, ensinou muito, e tudo isso com a sabedoria que Deus lhe deu. Ou seja, Deus falou que ia dar, e ele vivenciou isso, aplicando no dia a dia, e à medida que ele ia prosseguindo, cada vez mais crescia em conhecimento e graça. A semelhança de quem? Quando nós olhamos a sabedoria de Salomão, nós falamos, é a sabedoria que Deus dá. Quando vemos Jesus Cristo, nós vemos a sabedoria em pessoa. Porque Ele é todo sábio, todo conhecimento, todo poderoso. Tem a totalidade dos atributos divinos em si. Diz a palavra de Deus: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. Nós temos outras passagens também que mostram a sabedoria de Jesus Cristo. Por exemplo, quando trouxeram aquela mulher adúltera que deveria ser apedrejada, ele estava na praia, trouxeram ela, falou: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, ela tem que ser morta. Ele lá, desenhando: mestre, o senhor não se importa? Olha, ele tinha que cumprir a lei. E a lei mandava que aqueles que testemunharam contra ela, que deveriam ser os primeiros a atacarem ela. E o que Jesus disse? Jesus disse: manda pedrada? Não. Jesus, ali numa demonstração maravilhosa de sabedoria, disse: muito bem, é assim mesmo. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Diz o texto bíblico que, a começar pelos mais velhos, um por um, foram indo embora. Começar pelos mais velhos, um por um, foram embora. No final, ficou Jesus aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Vocês não te condenam, nem eu. Vá e não peques mais. Que maravilha. Livrou a mulher da morte numa palavra de sabedoria, numa manifestação clara da sua sabedoria. Quando nós olhamos para a sabedoria de Salomão e vemos a sabedoria de Jesus, nós devemos entender uma coisa: que em Salomão essa sabedoria vem de Deus, em Jesus ela é natural nele. Como filho de Deus, como o próprio Deus encarnado, ele tinha em si e ao mesmo tempo também crescia à medida que ele progredia biologicamente. Quando nós olhamos para esse texto, nós devemos também aprender a vivenciar por fé o pedido que fizemos segundo a sua vontade. A sabedoria de Deus é um pedido estratégico em nossa vida. Nós devemos pedir segundo a vontade dele. Nós devemos não pedir para fins egoístas ou carnais, mas também devemos vivenciar por fé, à medida que ele nos dá momentos que precisamos exercer essa sabedoria. Vamos aplicar essa palavra desta noite à nossa vida, de forma a citarmos alguns exemplos. Pensemos nós aqui, meus queridos. Passou 2015, este é o último domingo do ano. Que avaliação você faz desse ano? Eu sei que muitos, repito, muitos crentes reclamaram demais do governo. E o que isso mudou? Só que se ele tirasse só o ré, ele ia fazer o que é certo. Ele ia clamar ao Senhor. Ao invés de reclamar do governo, ele ia clamar a Deus.
Mas por que fazemos isso? Por falta de sabedoria. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas para que tenhamos vida mansa e tranquila. Se a tua vida não está mansa e tranquila, é bem provável que ele está orando pouco. É bem provável. Porque a palavra de Deus diz que devemos orar pelas autoridades constituídas. Não estou falando que eu concordo com esse ou com aquele proceder do governo. Eu estou falando que uma vez que a autoridade foi constituída, biblicamente ela é constituída por Deus, seja para nosso benefício, seja para nossa correção. E os cristãos, ao invés de ficarem murmurando e reclamando de crise, de momentos difíceis, deveriam ser, como eu preguei aqui outro dia, os primeiros a propagarem uma palavra boa para aqueles que estão precisando. Nós devemos ser os primeiros a ter uma palavra de esperança para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão sofrendo os efeitos de uma crise mais política do que econômica, mas que tem reflexo na economia. E o que nós fazemos? O que eu faço? O que você faz? Somamos vozes aos clamores, aos reclamores, àqueles que só murmuram? Ou buscamos sabedoria em Deus e viver a palavra de Deus e orar para que aconteçam mudanças? 2015 chegando ao fim. Quais foram os teus planos no início do ano? Quais estão ou estavam em sintonia com a vontade de Deus? Quais você realizou e quais não aconteceram? Pastor, precisa fazer isso? Sim, precisa. É obrigatório? Não sei, mas acho que vai te ajudar. Vai te ajudar você a contar as bênçãos e diz-as de uma vez, e verá surpresa o quanto Deus já fez, até pelas coisas que Ele não te deu, e você vai ter uma gratidão. Pastor, como é que eu posso agradecer por aquilo que Ele não me deu? Quando Ele não te dá, Ele vai fazer você perceber que não é aquilo, que não é naquele momento, que não é daquele modo. Infelizmente, a gente só entende depois, né? Queridos, passou o ano de 2015, eu tenho que olhar para trás e falar: Deus, como é que foi esse ano? Eu te agradei? Meu filho, você não me agradou muito não, mas Pai, eu quero tentar de novo. 2016 eu quero te agradar mais, eu quero te honrar mais, eu quero que na minha agenda o Senhor ocupe o primeiro lugar, não o terceiro, o quarto, o quinto. Eu quero que te adorar seja um planejamento estratégico, não só na igreja junto com os meus irmãos, mas na minha casa, na minha vida, onde eu estiver, que eu viva como os jovens estão estudando, para a glória de Deus. Jovens, vocês estão vivendo para a glória de Deus. Deus tem alegria em olhar para vocês. Vocês deixam o coração de Deus alegre. Vocês estão estudando isso? Estão, né? Amém. E eu fico maravilhado, porque eu falo: meu Deus, como é que pode o Senhor dar esse privilégio para nós pecadores, tão limitados, tão cheios de falhas, poder te agradar, poder fazer coisas que deixam o teu coração feliz. Às vezes um simples pedido nosso deixa o Pai jubiloso. Meu filhinho está começando a falar línguas estranhas, é que eu não entendo ainda não houve discernimento. E eu falo: meu Deus, que coisa mais linda, só não tenho discernimento do que ele está dizendo. Que é a fase do arrolhamento, segundo as doutrinas aí do crescimento da criança.
E eu fico imaginando quanto é gostoso Ele falar comigo, ainda que eu não entenda. Mas quando você fala com Deus, Deus te entende. Quando você fala com Deus, Deus te entende. Se você chegar para Deus e falar, Pai, me perdoa, sabia que Ele fica feliz? Por que será que Deus fica feliz quando você pede perdão? Porque a palavra de Deus ensina, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então eu estou honrando a palavra de Deus quando eu vou diante de Deus e peço perdão. Eu estou falando, Deus, o que o Senhor diz eu levo a sério, eu não quero viver errado, me perdoa. Deus fica feliz, porque você está demonstrando que não quer viver longe dele. Vamos pegar outras coisas desse ano. Trabalho, vamos lá, trabalho. Opa, vai. Pastor, meu trabalho esse ano foi terrível. Por quê? Pastor, deu tudo errado. Por quê? Pastor, se você foi negligente, filho, não tinha como dar certo. Não é porque você pede que Deus tem que fazer um milagre na tua preguiça. Eu estou falando sério, tem crente que é preguiçoso, relapso, relaxado, e espera que Deus o abençoe no serviço. Não vai. A tua atitude não está de honrar a Deus no serviço. Agora, se você é aquela pessoa que dá o máximo de si para a glória de Deus, você vai ver a bênção de Deus no seu serviço. Nos estudos, Pai, me ajuda a lembrar aquilo que eu não estudei. Para, queridos, isso não vai acontecer. A oração foi essa, viu? A pessoa queria que eu fizesse ele lembrar uma coisa que ele não estudou. Eu falei, eu não vou orar. Eu não vou orar. Não dá para me orar isso aí, filho. Era para você ter estudado, você não estudou, você quer que Deus te revele o X. Para, querido. Tem cada pedido que o pastor ouve, você não queira nem saber. Mas ele não estava orando com fé? Estava, mas não estava em consonância com a palavra de Deus. Era um pedido fruto de preguiça, fruto de relaxo. Tinha todo o tempo para estudar, os pais bancavam o estudo e não estudou. Diferente daquela pessoa que trabalha o dia inteiro, corre para a faculdade. Não estou falando que justifica. Eu estou querendo dizer, tem gente que é mais apurado, mas tem gente que tem tempo e não estuda, e depois apela para Deus. Deus faz eu acertar o chute, que naquela prova de estilo ele vai na bicuda. É nessa, que se ele tirar 5 ele passa. O crente não pode se contentar com 5, não. O crente tem que mirar o 10, ir atrás do 10. Não sabia disso, não? Não aprendeu. O crente tem que fazer tudo para a glória de Deus. O 5 glorifica a Deus ou o 10? É o 10, meu irmão. Vou tentar o 10. Se eu tirar 9, amém. Se eu tirar 8, amém. Mas eu vou tentar o 10. E vou batalhar por isso. E vou estudar, vou me esforçar. Outra área: casamento, relacionamento. Já estou encerrando, querido. Casamento, relacionamento. Como é que foi esse ano? Foi ruim. Por quê? Buscou ao Senhor em família? Ninguém vai querer casar, não dá para orar não, vai casar. Não chega para orar, a mulher já não quer, o marido não quer, o gato comia, o cachorro late. Dá desculpa para tudo. Faz diferente esse ano que vai começar. Eu assusto quando o irmão não faz nada e daqui a pouco marca um projeto astronômico. Não, esse ano não orei nada. O ano que vem vou orar 2 horas em família. Todo mundo de joelho. Se esse ano não orou nada, o ano que vem 2 horas todo dia de joelho em família. Esse cara é crente, eu preciso conversar com ele. Faça um projeto mais humilde, mais dentro da tua realidade. Que seja 5 minutos, se não der para ser joelho, em pé. De repente o irmãozinho fez uma cirurgia, não dá para ser ajoelhado. Pastor, eu não sei o que fazer. Irmão, lê o versículo bíblico, faz uma oração. Começa lá nos evangelhos, vai de boa. Entendeu? Começa.
Você nem começou, já está desistindo. Nem tentou, já fala que não vai dar certo. Esse ano eu consegui mais uma vez a leitura da Bíblia. Eu li 2 vezes o Novo Testamento e uma vez o Antigo Testamento. Ô luta! Eu gosto de ouvir, né? Então eu ponho o fone de ouvido e vou lá ouvindo. Tinha vezes que atrasava 2 dias, aí punha em ordem 2 dias. Tinha vezes que atrasava 5, falei, tem misericórdia, Jesus, daqui a pouco é 10. Aí punha em ordem os 5 dias que estava para trás, ia de novo. Graças a Deus eu consegui. Foi fácil? Não. Surgiram coisas para eu desistir? Um monte. Tinha até um recursinho lá para mim dar o tombo, eu dar o tombo em mim mesmo. Que era você colocava em dia jogando os dias para frente. Falei, não, mas aí não vale. Era num ano, eu vou fazer leitura anual em 3 anos, aí não vale. Falei, não. Aí graças a Deus eu consegui. Você já fez um planejamento estratégico de ler a palavra do teu Deus uma vez na vida? Ah, pastor, eu já li, amém. Mas tem irmãos que nunca leram uma vez na vida a Bíblia Sagrada do Deus que Ele diz que ama. Você diz que ama a Deus e não conhece o livro, a carta de amor desse Deus que você ama. Uma vez eu fiz um desafio na igreja, eles aceitaram, e muitos irmãos leram a Bíblia pelo menos uma vez naquele ano. Tem um plano de leitura que se você ler 10 minutos por dia, você lê a Bíblia inteira, ele manda. Se você tem dificuldade de ler, dá para ouvir. Então hoje não tem desculpa, tem letra pequena, letra gigante, letra astronômica, tem de tudo quanto é jeito. Não tem desculpa, meu irmão. Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus revelada, e você vai começar a entender essa vontade revelada, e as tuas orações vão mudar, você vai ver. A palavra de Deus muda as nossas orações. Elas começam a ser orações cristocêntricas, teocêntricas, onde eu quero Deus entronizado na minha vida, na minha casa, aonde eu estiver. Deus é o centro. Por fim, o que mais podemos aplicar essa palavra de hoje? Salomão pediu o que era correto e recebeu sabedoria. Quem aqui não precisa de sabedoria de Deus? Não precisa. Está vendo? Todos nós precisamos. Você busca. Tiago diz mais. Tiago diz que todo aquele que precisa de sabedoria pode pedir para Deus. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se tem uma resposta garantida de oração, é quando você pede sabedoria. Mas pastor, como é que eu vou saber que eu recebi? Quando vir o perreio, quando vir a luta, quando vir um momento difícil. Você vai discernir entre o bem e o mal e escolher o bem. Entendeu isso? Como que eu sei que Deus me deu sabedoria? Veio a dificuldade, veio a luta, veio o momento ali chave de decisão. Você vai lembrar do que Deus ensina, e entre o que é contra Deus e o que é a favor de Deus, você vai fazer o que é conforme ensinado por Deus. Isso significa que eu vou ter sabedoria, e muita, para ajudar muitas vidas, especialmente a você. Especialmente a você desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja Deus. Ele quer coisas boas para a tua vida. Mas pastor, você não falou nada de que Salomão ficou rico, famoso. É importante? É tão importante assim? O que é mais importante? Riqueza, honra, prosperidade ou a sabedoria? Deus deixou claro: olha, já que você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas vou te dar mais isso. Vou te dar riqueza, vou te dar honra, de tal maneira que antes de você não teve e depois não haverá. Então quer dizer que se eu pedir sabedoria eu vou ser rico?
Não entendeu nada. Vai começar tudo de novo. Eu começo tudo de novo. Você pensou isso, eu começo tudo de novo. Não, filha, é que quando você tem sabedoria, você vai ter uma coisa chamada contentamento. Você vai entender que o que Deus te deu, basta. Ainda que eu possa alcançar mais coisas, mas eu vou estar feliz com o que Deus me acrescenta a cada dia. E se eu prosperar, meu coração não vai estar nisso. Olha que lindo. Se eu tiver dinheiro, meu coração vai estar amarrado no dinheiro. Se eu tiver bens, meu coração vai estar amarrado nos bens. É interessante como que Deus é fantástico nessa área. Parece que quando você não está preparado, os bens não vêm. Mas quando você está preparado, eles vêm e cumprem o seu papel de você usar deles. Eles não usam de você. Ou seja, você usufrui do dinheiro e não o dinheiro usufruindo de você. Todos nós precisamos, mas Deus sabe o que você precisa e vai suprir. Vai continuar suprindo. Não tem suprido? Não tem cuidado de você? Não tem cuidado? Por que será que ele vai falhar agora? Fica tranquilo. Crise? Para nós não. Para mim não. Para você não. Mas pastor, isso é utopia. É a minha fé. É a minha fé. Fé no Deus Todo-Poderoso. No Deus que cuidou ontem, que vai cuidar hoje e continuar cuidando amanhã. No Deus que diz: nunca jamais te deixarei, nunca te abandonarei. No Deus que é Deus comigo nos momentos difíceis, nos momentos bons. Ou como diz o pastor William, que teve aqui, é Deus dos montes e Deus também dos vales. Nos altos está conosco e nos baixos também. Creia, querido. Peça para Deus. Busque sabedoria. E você vai desfrutar de algo fantástico. Fique em pé, vamos orar. Meu Deus, nos perdoe quando a gente fala tanta besteira contigo e não fala aquilo que precisa ser falado. Quando a gente reclama e não ora ao Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa o teu povo. Quando pedimos coisas que são egoístas, são carnais, são coisas que no teu coração geram tristeza, de ver que os teus filhos queridos não sabem nem o que falar contigo. Ó meu Deus, assiste-nos com teu Santo Espírito, para que venhamos pedir as coisas que são consonantes à tua vontade, e assim alegrar o teu coração. Também, ó Deus, eu peço agora, de forma muito especial, pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, que sofrem no corpo, na alma, que têm lutado com enfermidades, que têm lutado com problemas familiares, que ocorra uma intervenção do Senhor, de forma especial pela nossa irmã Joanice, pelo nosso irmão Antônio Lopes, por todos aqueles que estão enfermos no corpo e precisam de uma intervenção. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado deles, e a gente tem visto isso, mas pedimos que continue a agir, meu Deus. Também seja com os nossos irmãos e amigos que estão viajando, seja com o pastor Anísio e a Mismo, protege e ampara onde estiverem, fala com eles, continue a edificar, Deus, o coração e a vida deles, seja com os nossos irmãos presbíteros, diáconos, oficiais. Ó meu Deus, faça com que essa igreja tenha um coração de servo, um coração disposto a te amar e a servir ao Senhor, aonde o Senhor ordenar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também rogamos que nos perdoe se esse ano que se passou a gente trouxe poucas alegrias ao Senhor, mas não queremos nos conformar com isso. Queremos trazer mais alegrias, queremos que o Senhor fique feliz com a nossa vida por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor. É no mover de Cristo e em Cristo e por Cristo que nós caminhamos e prosseguimos. E assim, Deus, rogamos a tua bênção.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Poder sentar, meus irmãos.